Olá pessoal, vamos para mais um assunto da nossa disciplina de inteligência artificial. Agora a gente vai falar sobre recuperação de informação. Também é uma tarefa não supervisionada, lembrando que essa tarefa não supervisionada é uma tarefa, uma aprendizagem que você não tem a verdade sobre os dados. Então, falar sobre recuperação de informação está diretamente relacionada com o web, né? Com a World Wide Web. Existem centenas de milhões, trilhões de páginas, né, na web tratando de vários assuntos, e o problema é como recuperar esses dados aqui de forma mais rápida e eficaz, né? Dado-se grande número, como encontrar de forma eficiente a informação desejada. Então, quando a gente vem e digita no Google recuperação de informação, o Google traz para a gente as páginas que são mais relevantes para aquela dada consulta por uma consulta por palavra reservada, que a gente chama, né? Então, isso é recuperação de informação. Dado uma consulta, nós temos a recuperação dos dados, que são os mais similares no banco de dados. Recuperação de informação, nós temos o corpus de documentos, que é o escopo do sistema, parágrafo, página, textos. Temos uma consulta especifica o que o usuário quer, né, recuperar. Resultados são subconjuntos de documentos que o sistema julga ser relevante para aquela consulta, e a apresentação dos resultados, que geralmente é uma lista ordenada, mas que pode ser utilizada técnicas de visualização. Temos aqui um pipeline aqui, né, um diagrama de recuperação de informação, onde nós temos uma consulta. Essa consulta vai ser o quê? Vai ser extraída vetores de características, ou seja, será descrito, né, codificada essa consulta em valores, um vetor de característica. Esse vetor de característica vai ser o quê? Vai ser calculado, vai ser utilizado para calcular uma similaridade, uma distância para todos os vetores de características da base de dados. Uma vez que selecionou um subconjunto da base de dados, ele é ordenado, esse subconjunto, e mostrado para o usuário na tela. Recuperação de informação, dois problemas diferentes e igualmente desafiadores. É recuperar a informação de forma eficiente. Note que eficiente está diretamente relacionado com o tempo, né, de resposta daquele sistema. E estimar a relevância dos documentos recuperados para a ordenação do conjunto de resposta. Então, qual a relevância, né? O que eu vou devolver para o usuário do meu banco de dados que importa realmente para ele. Aqui temos um sistema, né, que eles chamam de engine, né? Temos a interface com o usuário, temos uma engine, né, de consulta, temos os índices, o indexador e o crawler, o web crawler. Vamos falar um pouquinho deles. Antes disso, a gente vai falar sobre a história, né? Uma história sobre a evolução da web. Partindo aqui de AliWeb, de 1993, desenvolvido por Martin Koster, permitia que usuários submetessem suas páginas web juntamente com uma descrição e keywords, ou seja, palavras reservadas, palavras-chave. Poucas pessoas submetiam suas páginas, o que fazia com que o AliWeb não fosse muito utilizado. Depois, ainda em 1993, surgiu o Jump Station, que era o primeiro engine de busca, uma máquina de busca, né? A usar um agente na web, que é um web crawler, um robozinho, para encontrar essas páginas. Devido à limitação de recursos, o processo de indexação e, consequentemente, de busca era limitado ao título e cabeçalho das páginas encontradas. Em 1995, o famoso Alta Vista, que possuía recursos de rede ilimitados para a época, primeiro a fornecer recursos de pesquisa em vários idiomas, primeiro a permitir busca por conteúdo multimídia.
300 mil aquisições no primeiro dia e após um ano recebia 19 milhões de requisições por dia. Alta Vista, um sistema muito famoso. Depois, em 94, o Yahoo, um dos principais sites utilizados para busca na internet, funcionava como um diretório web, onde as páginas web eram divididas em categorias e subcategorias. Em 2000, Yahoo comprou a Inktomi e utilizou seu sistema de busca até 2004, quando lançou seu próprio sistema. Em 2009, a Yahoo entrou em acordo com a Microsoft para utilizar o Bing como sistema de busca. Em 2000, o famoso Google surge, né? Melhores resultados que os concorrentes ao utilizar o algoritmo PageRank, né? Muito famoso algoritmo. Diferentemente de seus concorrentes, fornecia uma interface de busca simples, né? Apenas uma barra de busca, ao invés de um portal web. Se tornou o maior engenho de busca do mundo, né? E é realmente até hoje. E como que funciona, né, esse engenho de busca? Temos o Web Crawler. Esse Web Crawler é um agente que navega pela web de maneira automática e sistemática. Captura informações que serão utilizadas na etapa de indexação. Utiliza um conjunto de URLs iniciais e segue para outras páginas através dos hiperlinks. E hiperlinks são aquelas links que conectam uma página de outra página. Daí temos a arquitetura do Web Crawler. Basicamente temos a web, temos as páginas, temos os downloaders, multithreads, são os robozinhos que vão seguindo as páginas. Temos uma fila de prioridade das URLs, isso aqui é algo iterativo, né? E temos as bases de dados aqui que vão guardando, né, os textos e metadados. A etapa de indexação é o processo de atribuir termos, códigos a um documento com o objetivo de recuperá-lo mais rapidamente quando necessário. Índices são, portanto, estruturas de dados auxiliares cujo único propósito é tornar mais rápido o acesso a registros baseados em certos campos, chamados campos de indexação. O índice possui uma descrição sobre a página como data de criação, tamanho, título e as primeiras linhas. Atualmente, os engenhos de busca oferecem buscas por frase, porém, detalhes dessas funcionalidades não é publicamente conhecida. Essa daqui é uma frase de Berthier Ribeiro Neto. Ele é um pesquisador da UFMG. Como que é dado o modelo de recuperação de informação? Definição formal do modelo de recuperação de informação é definido por uma quádrupla D, Q, F e uma R de QI, D, J, onde D é um conjunto composto por representações para os documentos em uma coleção, Q é um conjunto formado por representações, ou seja, por consultas, query, para uma necessidade de informação do usuário. F é um arcabouço para a modelagem de representações de documentos, consultas e relacionamentos. E R, QI, DJ, é uma função de ordenação que associa um número real a uma consulta QI, pertencentes a um conjunto de consultas, e uma representação do documento DJ, pertencentes a adesão, para ordenar os documentos de acordo com a consulta. Esse modelo de recuperação de informação existe diferentes. Tem o booleano, o TF-IDF, o D é o BM25, o PageRank, que é o famoso algoritmo do Google, e o HITS, que é o Hyperlinking dos Topic Search. Modelo booleano, basicamente é um modelo de palavras-chave, mais simples de entender e implementar. Cada palavra do documento é tratada como uma característica booleana, existe ou não existe naquele documento. Não reflete o grau de relevância de um documento com relação aos outros. A apresentação dos resultados
Consulta com mais de um termo deve-se usar and ou or. Então, a ideia do booleano é: existe aquela palavra ou não dentro de um documento. Daí tem um modelo vetorial TF e IDF, que é o TF. TF é o Term Frequency, é a frequência de um termo em um documento, ou o número de vezes que aquele documento KI ocorre em um documento DJ. Então, um termo em um documento, vários termos em um mesmo documento, ou em vários documentos. IDF é o Inverse Document Frequency, é o inverso da frequência do documento, ou o número de documentos nos quais um termo KI é encontrado, considerando toda uma coleção. Aqui estão as fórmulas dos TF e IDF. Temos também um modelo probabilístico. O modelo probabilístico tenta estimar a relevância de um documento baseado na ideia de que os termos das consultas têm diferentes distribuições de documentos relevantes e não relevantes. Aqui também tem esse modelo probabilístico, é associado ao IDF e o TF. Esses valores K e B são parâmetros que podem ser encontrados por validação cruzada. No caso desse experimento foi K igual a 2 e B igual a 0,75. O DF é o número de documentos que o termo QI ocorre, e o average aqui é o comprimento médio do documento no corpus. O famoso algoritmo de PageRank, criado pelo fundador, né, da Google, Larry Page, estima a importância de um site pela contagem e qualidade dos links da página. Um site de alta qualidade está ligado a outros sites de alta qualidade. PageRank é dado um usuário está em uma determinada página, é possível pular para uma página aleatória com probabilidade de tanto D, seguir um dos hiperlinks da página com probabilidade todo menos a probabilidade dele sair daquela página, né? A página PI é apontada pelas páginas PJ, o LPJ é o número de hiperlinks de saída de PJ, N é o número total de páginas consideradas, MPI é o número de páginas que apontam PI. E o PageRank PI é igual a 1 menos D sobre N mais D, somatório das PageRanks da página PJ sobre L de PJ. Essa aqui então é a fórmula do PageRank. E temos o HITS, que para cada página possui 2 scores, os de autoridades e os de hubs. A autoridade é a página que são apontadas por muitas páginas, ou seja, tem uma grande importância porque ela é sempre referenciada por outras. Então temos aqui um score de apontamento. E o hub de apontar, né? Quantidade que aquela página aponta. Temos um sistema de extração de informação, que temos uns dados aqui um texto livre, de um jornal. Temos um sistema de extração aqui, que é o quê? É a estruturação de um documento em um template. Por exemplo, um template tem a célula evento, data, hora, local, danos, perdas estimadas e mortes. Então você faz uma sumarização desse documento aqui em um template pré-definido. E temos esse sistema baseado em linguagem natural, processamento de linguagem natural, que extrai as informações de texto em linguagem natural, né, padrões linguísticos, segue um padrão linguístico, né, padrão da língua. Processo de extração, então, a extração dos fatos, unidades de informação, né, o que é importante, né, naquele documento, através da análise local do texto, integração e combinação dos fatos, produção de fatos maiores ou novos fatos, estruturação dos fatos relevantes, padrão de saída. Processo de linguagem natural, né, arquitetura, passando dado documento e saindo um template preenchido, né, que é o formato lá estruturado que você quer criar.
Temos que passar por um processador léxico, reconhecimento de nomes, analisador sintáxico-semântico, padrões de extração, analisador de discurso, integração e preenchimento do template. O processador léxico é separação dos termos que a gente chama também de tokenização ou tokenization, pelo reconhecimento dos espaços em brancos e sinais de pontuação que delimitam o texto, análise léxica e morfológica dos termos para determinar suas possíveis classes, se é um substantivo, se é um verbo, e outras características, por exemplo, uma palavra masculina ou feminina. É como o uso de autômatos finitos para o reconhecimento das informações. O reconhecimento de nomes identifica nomes próprios, itens que têm estrutura interna como data e hora. Nomes são identificados por expressões regulares expressas em função das classes morfossintáticas e características sintáticas e ortográficas presentes nos termos. Passando agora para o analisador semântico sintático-semântico, recebe uma sequência de itens léxicos e tenta construir uma estrutura sintática junto com alguma semântica. Identifica os segmentos de texto e para cada um associa alguma característica que podem ser combinadas na fase seguinte. Padrões de extração consiste na indução de um conjunto de regras de extração para o domínio tratado. Esses padrões baseiam-se em restrições sintáticas e semânticas aplicadas a sentenças. Analisador do discurso relaciona diferentes elementos do texto. Análise de frases nominais, reconhece apostos e outros grupos nominais complexos. Resolução de conferência, identifica quando uma frase nominal se refere a outra já citada. Descoberta de relacionamento entre as partes do texto para estruturar palavras do texto em uma rede associativa. E a integração e preenchimento de templates, as informações são combinadas e o template é preenchido com as informações relevantes ao domínio. E dado agora sistemas de recuperação de informação, a pergunta vem: como que eu avalio se um sistema de recuperação é bom? Temos aqui essas três diferentes formas de avaliar, né? Que são medidas de avaliação: precisão, ou também chamada de precision, a revocação, também chamada de recall, e temos a mistura desses dois aqui, que nos dá uma curva precision recall. Precisão é calculada pelo número de documentos relevantes número de documentos relevantes e recuperados sobre o total de número de documentos recuperados. Recall, número de documentos relevantes sobre documentos recuperados relevantes sobre os documentos relevantes da base toda. E com isso a gente consegue calcular a precision, que é dado diferente quantidade de valores recuperados aqueles relevantes. Então, o ideal é que a nossa curva sempre fique em 1, ou seja, tudo que for recuperado ele é também relevante, e no final ele cai aqui drasticamente até 1, porque acabaram os elementos relevantes. Referência seguidas. Então essa foi a aula também de recuperação, uma nova tarefa não supervisionada, né? Ou seja, nós não temos a informação sobre a verdade dos dados. Forte abraço, até a próxima aula.